era uma pessoa bem polêmica, quando criancinha, assim. Eu tudo queria questionar e queria resposta, e minha mãe não tinha muita paciência, não. Minha mãe era bem... Teve só fez até o 4º ano do fundamental, e eu era muito assim. E com 5 anos, eu tive uma visita da minha tia, que veio do Acre. Eu nasci em São Paulo. E ela veio do Acre visitar a gente e falou: essa menina, ela é muito questionadora, eu vou ensinar a Eliana a ler e escrever. E ela teve lá 10 dias, em uma semana eu aprendi a ler e escrever. Ela com a cartilha e falando, eu montava as palavras, e assim eu aprendi a ler e escrever. E desde aí eu comecei então a me comunicar com o meu avô lá no Acre, mandava cartas para ele, porque meu avô é poeta, ele tocava bandolim, ele gostava da natureza, tinha uma inspiração muito linda, assim, eu era fã dele. E eu me correspondia sempre. Demorava uma semana para receber as cartas, porque não tinha internet, essas coisas, né? E assim foi. Então, com 8 anos, eu entrei na Academia de Escritores Mirins, que era a academia brasileira, do Brasil todo. E lá eu comecei a recebia postais e mandava correspondências para todos os estados do Brasil, todos os estados, querendo saber, olha, tire uma foto da sua escola, diga como é a sua escola, e eles mandavam postais. Então, era de praça, era da escola, era vários postais assim de lugares. E eu tinha caixas e caixas, colecionava caixas de postais, porque eu queria saber como é que era onde os outros moravam. E eu fiquei nessa associação uns 2, 3 anos, e aí a associação fechou, porque aí muito estudo, muitas coisas, e não deu para me dedicar a essas correspondências. Na escola eu achava muito monótona as aulas, então eu tinha essa mania de sair um pouco da casinha. Então a professora estava dando aula, estava falando, e eu viajava um pouquinho e voltava. E quando eu voltava, eu ficava fazendo o desafio com as minhas ideias. Eu falava assim, bom, eu quero ver se eu voltar eu consigo pegar o fio da meada. Isso na minha cabeça aí de 6, 7. Comecei a estudar, entrei na escola com 6 anos, já fazia isso. E aí eu ficava assim, eu prestava muita atenção, daqui a pouco ela voltava para o assunto, eu não sei como é que é, eu pegava e eu ficava toda feliz porque eu conseguia entender. E eu fazia muito disso. E uma vez a professora falou, eu olhava para a professora para ela pensar que eu estou prestando atenção, então eu só olhava para ela, mas não estava só olhando para ela. E fazia, eu costumava fazer essas brincadeiras. E teve um dia que eu falei, vou ficar mais tempo, eu não vou ficar pouco tempo, eu quero ver se eu consigo pegar. E quase que eu não consigo pegar o fio da meada, eles não voltaram, a professora não voltava no assunto, e eu consegui, fui ficando, depois eu peguei, e aí eu comecei a ficar mais cuidadosa nessas minhas viagens astrais. Sim, desde criança, meu pai, ele tinha um comércio, e é um secos e molhados, lá onde a gente morava, lá na Zona Leste. É um lugar bem pobre, e o meu pai trabalhou muito tempo lá no Mercado Municipal de São Paulo, e teve um lugar onde a gente morava, tinha um espaço que tinha uma árvore, ele conseguiu comprar aquele espaço. Era uma casa destruída, aí tirou o poço, foi fazendo direitinho, e ele trabalhando, e recebia, porque ele era funcionário público aposentado, federal. Ele fez concurso, ele era do Acre. Aí ele fez um concurso nacional, tinha uma vaga só, ele estudou com Armando Nogueira, aquele pessoal lá, ele conheceu aquele outro, o Enéas, meu nome é Enéas, ele conheceu ele, lá no Acre, esses acrianos, meu pai conhecia tudo. E eu sei que por isso ele passou no concurso que ele fez lá para fazer no Rio de Janeiro, depois fez concurso para técnico rural e também passou, mas ele acabou aposentando com problema de saúde. Ele teve um problema de saúde e acabou sendo aposentado, e foi aí que ele montou o comércio, foi para São Paulo se tratar com a família e montou o comércio. E aí ele foi ajudando com o comércio e aposentadoria,
e fomos lá para São Paulo, para a Zona Leste, onde ele construiu ali um comércio. E lá meu pai cuidava, nos fundos do comércio tinha um depósito, as caixas de material das coisas que ele comprava lá para o comércio dele, do empório, e tinha aqueles livros ATA, livro grande ATA. E aí eu comecei a escrever tudo o que acontecia durante o dia, era o meu diário ali, tudo que eu pensava, o que eu achava, eu fui escrevendo naquele diário ali. E aí eu enchi aquele livro ATA, né? É um livro ATA. Eu enchi, depois tinha mais livro ATA ali, achei lá nas prateleiras lá, pegava outro livro ATA, escrevia, tudo eu escrevia ali. E as minhas correspondências que eu continuei a falar com o meu avô, né? Então a minha infância e a minha escrita começou desde o momento que eu aprendi a ler e escrever, que começou já a minha fase de escritora, de poeta, né? Foi assim. Aí eu fui fazendo, fiz até o técnico. Eu não queria fazer o curso superior, a minha irmã, ela tem 1 ano e 3 meses de diferença. Ela seguiu em frente, ela fez o vestibular para jornalismo na ECA, na FUVEST, na USP, e ela entrou na USP. E ela entrou com 17 anos. E eu não, eu falei, não, eu não quero fazer faculdade, eu quero fazer um curso técnico e eu quero passar para fazer contínuo, porque é um curso técnico, eu vou ser funcionária pública e vou ter um tempo, vou fazer as coisas burocráticas, uma coisa eu achava, e é um pouco burocrática, né, o meu serviço burocrático, e vou continuar escrevendo. E eu continuei, eu estava ali de funcionária pública e escrevia também. E aí eu fui funcionária pública 10 anos, concursada, fiz 5 concursos. Os concursos, assim, a minha mãe ia de madrugada enfrentar a fila, para depois eu ir em seguida, ele saía para pegar lanche para mim. Era um horror, assim, muita gente se inscrevendo. Na época era muito difícil, não dá para fazer na internet. E a gente enfrentava as filas. Eu fiz 5 concursos e passei nos 5 concursos eu passei. E aí eu fui trabalhar, depois de casada, saiu o resultado, e eu fui trabalhar no gabinete. Era uma vaga para trabalhar no gabinete do secretário, lá da Secretaria Estadual de Saúde, ia trabalhar na área administrativa. E aí eu entrei ali para trabalhar no gabinete, e ali eu trabalhei no expediente do gabinete, trabalhei na assessoria de relações públicas, trabalhei na assessoria de imprensa. Eu queria trabalhar em vários lugares assim para experimentar, que eu ia fazendo amizade e as pessoas iam me buscando, não, vem trabalhar com a gente. Aí eu pulava de um lado para o outro, então no gabinete eu trabalhei em todos os setores ali. E aí... O meu marido tinha um amigo de infância que morava em Florianópolis, o Renato Rizaro, em Campeche. Desse casou, ele foi para lá. E ele dizia, Vitelli, meu amigo, vem para cá, aí é uma loucura, é uma correria, vem para cá que aqui tem futuro, e não sei o quê. E eu toda louca, fazia terapia há 4 anos. Porque eu já ficava assim, eu andava correndo com medo de tudo, onde eu olhava aquelas placas, cuidado com a sua bolsa, põe a bolsa na frente, cuidado com a mochila, e aquilo me deixava neurótica, eu andava segurando a mochila. Aí eu já estava com 2 filhos, né, as crianças aqui pequenas, e aí nós fugimos de São Paulo, assim, digamos assim, né, ele trabalhava na Folha de São Paulo, e eu, funcionária pública, há quase 10 anos já. Aí eu fiquei à disposição, saiu publicado, que eu fiquei à disposição, só que eu não podia chegar a 3 anos, eu tinha que ser 2 anos. Eu fiquei 2 anos e 9 meses trabalhando à disposição. Aí eu fui trabalhar no Hospital Infantil, na direção geral, com a carta oficialmente, com carta, com tudo publicado no Diário Oficial, eu já fui para o Hospital Infantil. E fiquei quase 2 anos, mas eu tive que pedir demissão, porque é de estado para estado. Eu trabalhava do governo do estado. E aí foi a época que eu comecei, aí eu saí, acabou meu período e comecei a fazer o meu projeto. Fiz o livro Um Coração Aberto em Florianópolis, porque eu estava encantada. Eu tenho que escrever minhas histórias. E eu fiz o meu primeiro livro individual, porque em São Paulo eu fazia eu mandava para os jornais de bairro, assim, crônicas, sabe? Tudo meio revoltada, criticando a política, criticando tudo.
E aqui eu fiz um romance, né? Uma história que aconteceu aqui em Florianópolis, uma coisa romântica, e usando muitas metáforas, que eu gosto muito de usar personagens assim para não ficar uma coisa impactante para se ler, né? Muito forte para se ler. E aí eu comecei e fiz um Coração Aberto. O meu marido trabalha ele tem uma editora e trabalha com diagramação, essas coisas. E aí foi que eu pedi para ele, eu fiz o livro ali, ele formatou bonitinho, e aí eu mandei uma sugestão, uma carta para o secretário da Educação, Estadual de Educação, que imprimisse o livro. Se imprimisse, eu doaria para as escolas públicas e estaria então conversando com os alunos sobre os livros, os alunos liam. Eu fiz todo o projeto, como seria, né? Um tempo para ler, depois eu visitaria, e foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. Foi assim que eu vim, em 1992. Eu, meu marido e os 2 filhos. Eu comecei lá em Coqueiros, porque eu morava no Abraão, né? Sempre morei ali, o Abraão, o Estreito. E lá no Estreito, lá no Abraão, eu fiz na escola Presidente Roosevelt. E aí a Folha de Coqueiros, eu mandei para os jornais tudo, o meu projeto que eu ia iniciar, que seria, mandei o número de escolas, todas as escolas, né? Eu peguei a lista de todas as escolas, e que eu estaria, a primeira escola que eu visitei em Coqueiros. Aí ela fez uma reportagem, entrevistou o aluno, me entrevistou, saí na Folha de Coqueiros. Aí, e quando eu cheguei na escola, os alunos queriam saber qual a próxima escola que eu ia visitar. Foi muito bacana, eles conversaram bastante, me aplaudiram, foi aquela história, uma empolgação. Aí depois eu fui para a segunda escola e foi assim, eu fui andando, foram 42 escolas do estado e algumas do município de São José. Em 2016, eu já estava trabalhando na assessoria jurídica tinha advogados de todos os estados, cada advogado representando no estado, na assessoria jurídica. E eu fui trabalhar ali, e ali também, paralelo a isso, eu comecei a fazer o projeto Ilha de Sonhos, que foi o meu sexto livro, Ilha de Sonhos. E aí eu fiz o projeto, a produtora, a Lurclay, conheci a produtora, porque eu não tinha aquela veia de estar vendendo o projeto, porque ela dizia, não, você tem que falar numa linguagem que a empresa entenda, né? E eu não tinha isso, né? E eu já tinha fracassado no projeto que tinha sido aprovado pela lei federal, porque eu mesmo que tentava falar do livro com inspiração, usando minha inspiração, e eles não gostavam. Então, aí o projeto de edições, ela que fez o projeto, ela que escreveu e conseguiu a Unimed que foi o que custeou. E aí foi aprovado pela lei de incentivo municipal, e aí eu criei o Ilha de Sonhos, nós fizemos esse projeto, que está distribuindo 100 livros por terminal urbano, depois fomos nas praças, em centros culturais, Casa da Memória. Fomos também em alguns shoppings, também o shopping Itaguaçu. Fizemos um roteiro ali, e eu já estava trabalhando nos Correios com advogados, aprendi mexer em processos e saber, era processos trabalhistas e cíveis. E eu sei que eu fui trabalhando também, me empolgando, eu gostei também. E aí, ao mesmo tempo, quando eu saía lá dos Correios, lá em São José, a minha produtora já estava me esperando para eu distribuir os livros e dar autógrafo no terminal, né? Fui na Ticem, vários terminais, vários lugares, tinha mais de 30 lugares eu fui, para distribuir 100 livros. E a contrapartida da Unimed é que eles receberam 700 livros para entregar para os fornecedores deles, né? Os pacientes também, e deixamos ali como contrapartida. E foi muito bacana, tenho no YouTube o projeto, e assim eu fui me relacionando com várias pessoas também, divulgando Florianópolis, a ilha, e a internet facilitou muita coisa, né? Abriu até o lugar para participar do Fórum Social Mundial, que foi esses projetos que eu fiz nas escolas, que atraiu então a comissão da organizadora do Fórum Social Mundial.
E aí, como na época do Orkut tinha muita gente, então chamou a atenção. Foi muito rápido. Tinha pessoas de tudo que é estado me chamando para fazer o projeto de incentivo à leitura. Não tenho como sair daqui, mas vejam como é que eu trabalho, e assim eu me correspondendo com as pessoas. E foi isso daí, quando eu comecei a fazer. E aí a dona Terezinha já participava, tudo eu mandava para a presidente da fundação. E ela fez até um comentário de um dos meus livros, e ela participou também de um debate de incentivo à leitura. Ela participou, o responsável pela biblioteca do Instituto Estadual de Educação, da escola, depois, e mais um professor do Lauro Miller, também foi um debate ali, ela estava no meio. Aí, meus lançamentos, todos os livros, ela estava no lançamento, e ela sempre me incentivando. Aí, quando estava terminando o meu contrato na assessoria jurídica lá dos Correios, faltavam 2 meses, e aí ela me convidou, ela falou, você vai ficar trabalhando no Correio, não quer trabalhar num lugar melhor, na biblioteca? E aí ela me convidou para que eu trabalhasse na biblioteca. Eu fiquei feliz, eu falei, puxa vida, é o lugar, são os livros, é o lugar onde eu gosto, é o meu lugar, né? Ela, claro. E aí foi assim, aí eu faltava 2 meses ainda para inteirar, mas aí conversamos e foi um horror, porque não queriam que me liberar, mas deu tudo certo. E comecei a trabalhar lá. Aí lá na biblioteca, aí eu comecei na recepção, e fui nos empréstimos, trabalhei nos didáticos, fui secretária há 4 anos da Cleonice, que era administradora, e é agora nessa gestão também. E depois aí fui para os didáticos e eu cobria a licença das pessoas e cobria as férias, e também participei de uns debates e fiz também visita guiada. Enfim, foi bem dinâmico, bem gostoso, gostei muito de trabalhar lá. Trabalhei quase 10 anos na biblioteca. Aí a dona Terezinha me convidou, você não quer ir para a Casa da Literatura? E eu falei, meu Deus, eu pensei que eu ia passar os meus dias tudo trabalhando aqui, fazendo os projetos, participei de debate, participei de uma coletânea, de uma oficina, lá dentro da biblioteca, eu já estava ali, né? E aí eu vim para cá e gostei mais ainda, né? A dona Terezinha tem uma visão, uma coisa assim, eu falei, nossa, aqui é só atitude, né? Aqui faz lançamento, é mais dinâmico, né? Não é só... Lá também, na biblioteca tem também saraus, tem tudo. Mas é basicamente os livros, empréstimos, né? Você falar sobre os livros. E aqui é maravilhoso, 7 meses desde a inauguração. Estou aqui na Casa da Literatura Catarinense. O meu último livro aqui se chama A Rua da Minha Vida, que lá em São Paulo é uma rua da Zona Leste, tinha 52 casas, ficava bem perto do trem ali. E no fim fizeram um grupo do WhatsApp, porque tinham desapropriado aquela rua toda, as pessoas saíram, né, se dispersaram, e para fazer o metrô. Então, criaram um grupo do WhatsApp e chamando o pessoal, que é a turma da Alvinópolis. E aí foi chamando as pessoas e fomos lembrando de tantas coisas que aconteciam naquela rua. E aí, então, foi quando eu organizei esse projeto, peguei o depoimento de cada um, que era uma rua que alagava no final da rua, aí quem morava no início ia lá dar socorro para os alagados, e quem era mais alto ia buscar as crianças na escola e atravessava com as crianças no ombro, e teve muita coisa, tinha vários personagens naquela rua, assim, várias pessoas assim que... tinha o Kizumba, que matava os gatos, comia os gatos, e ele criou um barraquinho lá e comia os gatos, fazia churrasco, só vivia comendo churrasco. Que tanto ele come churrasco, né? Ele amava churrasco. Enfim, cada um tem uma história que a gente ia lembrando no WhatsApp. E aí nós nos reunimos ali no grupo e fizemos esse Alvinópolis, que foi o meu projeto, que foi lançado dia 15 de novembro de 2025, foi o mais recente. E nas academias, até o de Rondônia, tem academia, tem Rotary de São Paulo, tem a cidade de Monteiro Lobato, eu conheci toda a cidade, o presidente do Rotary me mostrou ali, e eu também ganhei uma homenagem,
E foi assim. E aí essas academias, eu fui entrando, eles foram me convidando, e quando tem coletânea, aí eu entro, mando um texto e entro nas coletâneas. E vou fazendo assim que não dá para interagir com todas, são muitas academias, muita história. E eu vou fazendo assim. Um dia eu entrei na Academia dos Intelectuais e Escritores Intelectuais, e aí me convidaram, participei da live e entrei na coletânea. Aí no outro mês eu entro na outra coletânea, para poder mais ou menos dar, né, atenção para todos eles. Nossa, é muito bom, porque a gente vê a história, os projetos se desenvolvendo, sabe, desde o início. A pessoa está lançando o livro, aí ela vai, é um auditório pequeno, aconchegante, ela vai ali, fala do livro dela. Se ela convidar os parentes dela, o auditório já está, né, já tá bom para ela. E aí as escolas, eu faço questão de, quando eles fazem algum projeto, contação de histórias, eu chamo a escola. Se é contação de histórias, aí eu vou e chamo uma escola de crianças e manda a biografia de quem vai fazer a contação de história, e vem a escola e fica feliz, e quem está contando a história. Então eu tento sempre não deixar a pessoa falando sozinha, sempre ter público, sempre ter, e que é importante que as escolas comecem já a participar desses movimentos. Tem teatro, tem música, tem depoimentos, que já comecem a participar, para depois, mais tarde, eles vão casar, vão trabalhar e de repente acabou a parte cultural. Então eles têm que sentir como é importante passar isso para os seus filhos e tudo isso. Então é muito importante estar trazendo esse projeto para as crianças, para jovens e adolescentes. E aqui eu faço bem essa ligação também. Sim, quando eu iniciei no ano 2000, eu iniciei o trabalho de incentivo à leitura, as professoras falavam para mim: nossa, mas olha aqui a biblioteca, ninguém entra na biblioteca, é como se fosse um calabouço, assim, ninguém nem entra, tá lá, fica até, os livros até choram de tristeza. E aí eu falei, não, a gente vai... Aí quando eu comecei a fazer esses projetos, que primeiro os alunos liam, depois eu falava sobre a leitura, depois eles interpretavam, tentavam desenhar, tentavam ver o que está acontecendo aqui, né? Tem exposição de desenhos aqui das crianças, tem... Aí eles começaram a entrar no mundo da leitura, das bibliotecas, dos livros, né? E aí elas me agradeciam, elas falavam: nossa, eles estão entrando, estão procurando outros livros, estão... Nossa, como uma visita de uma aula de 40 minutos, né? Que é um tempo de aula, como mudou, sabe? E aí... Também os textos, eu mostrando que quase todos os textos têm um pouco de metáfora, tem uma relação com alguma coisa, que não é exatamente aquilo, mas que pode parecer com a sua vida. E essa identificação é que faz com que as pessoas gostem de ir atrás, sabe? De ler outros livros, outras histórias, adquirir experiências. Então, esse projeto também ajudou. Eu creio que eu também colaborei nesse sentido. E teve uma vez que a escola do Saco dos Limões, Getúlio Vargas, a diretora me ligou e falou: você não tem mais livros, que isso aqui estão tudo cheio de orelha, as crianças estão entrando, estão vendo, estão procurando outras coisas, sabe? E aí eu fui lá, deveria ter fotografado, porque você viu que não é possível. Eu mandei a segunda edição, cada edição que era de 1000 livros, né, que eu doava, dependendo do tamanho da escola, era sempre que seja para uma turma, uma sala de aula. O Instituto eu mandei 50 livros, quando a escola maior eu mandava mais. Então ele foi lá e substituí. E os depoimentos sempre eram em relação ao projeto de estar visitando. E em toda a turma todos os professores nas salas de aula, eu dizia: gente, peçam para os seus professores, o professor sempre acompanhava, por favor, tragam outros escritores, tragam também cientistas, tragam também para perguntar para eles como é que eles quiseram ser engenheiro, como eles quiseram ser, tudo, as profissões. Eles precisam ter essa parte, né, da prática, para que eles possam também se identificar e gostar de ler sobre um determinado assunto. Artes, muito importante, porque tudo, criança é lúdico, né? Trazer a arte. E aí eu creio que já estava nesse movimento, já estava nessa época, mas eu acho que dei uma acelerada
pelos depoimentos, os professores, tudo, e dei a minha contribuição, né? Estou agora trabalhando dessa forma aqui na casa, né? Nossa, a leitura, ela liberta, ela conscientiza, sabe? Ela nos dá ferramentas para se defender, para mostrar suas ideias. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente não só adquire experiências, como a gente mune, né? Faz um estoque de palavras, de significados. E quando a gente precisa, vem todas as palavras à tona, quando você precisa se defender, argumentar, né? Quando precisa ser entendida, né? Então, é importante. Quanto mais cedo, tá sempre lendo, sempre contando uma história, porque é importante para a vida do ser humano, para que sejam mais humanos, para que sejam mais inteligentes para procurar um emprego, para escolher uma família, para desenvolver um projeto, para ser feliz. Então, agora sim, eu sempre estou escrevendo alguma coisa que me sensibiliza e vou passando para as academias os textos. Eu não estou fazendo ainda um livro individual assim, porque a minha característica são mais crônicas. Eu quando eu começo uma história, eu quero terminar, eu quero achar, eu não fico muito nos detalhes, né? Então, essa é a minha característica. Então, já que eu sou assim, eu mando 3, 4, 2 textos, então, para colaborar com as coletâneas das academias que eu pertenço. Leiam, procuram, porque a leitura, ela abre a mente, a leitura conforta, a leitura nos traz conhecimento, experiências. Você consegue viajar para onde você quiser. Então, leiam, porque vocês vão se identificar com alguma coisa e naquele seu projeto vai ser mais fácil você desenvolver, você realizar. Com a identificação, você se conhece melhor e vão em frente. A leitura, ela pode ser feita, como aqui na Casa da Literatura, tudo passa pelas letras. Se você vê uma coisa bonita, de repente você olha que céu lindo, que dia lindo que está fazendo, esse azul parece que me traz uma sensação de que só existe esse azul no mundo. Você sempre tem uma interpretação para aquilo que você vê. Então, a leitura, ela a palavra, é o significado daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente passa, da nossa experiência, passa por um pensamento, passa por um texto. Tudo tem um texto, um pensamento, um significado. Então, vamos explorar a arte, a leitura, o teatro, vamos ler. Esses livros, como todos fizeram parte de projetos e todos fazem parte de academias, eles foram feitos para serem doados, então eles não podem ser vendidos. Mas aqui pode ter à disposição. Na biblioteca tem o Ilha de Sonhos, né? Porque ele é de projeto também, mas pode ficar na biblioteca, pode fazer empréstimo, né? E todos os meus livros, eles foram, essa da Rua da Minha Vida, ela é uma quantidade limitada, porque tem fotos, então é uma coisa, é uma edição especial para os moradores, o pessoal, mas está na biblioteca. Já doei um para a biblioteca e vai estar para leitura no local e para empréstimos. E aqui também, se quiser sentar e ler meus livros, tem também aqui.